Olá pessoal, eu sou o Thiago e esse é mais um vídeo do canal O Tempo Levou. Hoje não é domingo, hoje é sexta-feira 13. Como eu já expliquei, tem chovido e feito frio, então eu não saí para explorar essa vez. Estou gravando diretamente de casa, mas não quer dizer que não tem história legal. Pelo contrário, quando chega sexta-feira 13, tudo começa a ficar diferente, o pessoal começa a cobrar nos comentários. Então aqui vai um vídeo explicando da onde vem a sexta-feira 13. No vídeo de hoje eu explicarei para vocês muitas coisas sobre a sexta-feira 13 e muitos fatos relevantes aqui de Londres. A origem do medo. Tanto a palavra sexta-feira quanto o número 13 já trazem desconfortos. Por exemplo, o número 13, que hoje o pessoal trata como azar, já é considerado maldição, já é considerado maldito desde tempos remotos. Para quem estuda numerologia, o número 13 é um número que quebra várias sequências. Por exemplo, 12 apóstolos, 12 horas do meio-dia, 12 meses, 12 signos do zodíaco e assim vai. Já a sexta-feira 13 sempre teve má fama, porque na tradição católica, na tradição cristã, foi numa sexta-feira que Jesus foi crucificado. Também dizem que foi numa sexta-feira em que Eva deu a Adão o fruto proibido. Então imagina, tudo isso em um dia só. Os Templários e a sexta-feira 13 real. Além de todas essas superstições, existe uma sexta-feira 13 real. A origem dessa sexta-feira 13 é conhecida e é uma história bem sombria. E do que se trata? No dia 13 de outubro de 1307, era uma sexta-feira, número 13, o rei da França, Felipe IV, ordenou a prisão de todos os cavaleiros templários. Eles foram torturados, acusados de heresia e então executados. Então a data entrou na história como um símbolo de traição e tragédia, e dizem que é desse evento que a data realmente foi forjada. Londres, que também tem seus 13. Gente, Londres tem muito. O que Londres tem a ver com tudo isso? Londres é uma cidade cheia de misticismo, tradições, lendas. E, por exemplo, lá na Torre de Londres tem uma tradição que nunca pode ser quebrada. Sempre devem existir 13 corvos vivendo ali, não mais, não menos. Reza a lenda que, se um desses corvos desaparecer, a coroa cairá e o Reino Unido acabará. E isso é levado muito a sério. Os corvos são protegidos, são alimentados, são contados, tudo certinho, é protegido por lei. O medo do número 13 em Londres. Pessoal, tanto aqui em Londres, também nos Estados Unidos, muitos edifícios pulam do número 12 para o número 14. O pessoal não escreve o número 13. Acontece muito em hotéis. Em muitas ruas, a numeração da casa pula sempre o número 13. Isso é comum, isso é notório. Tragédias em sextas-feiras 13. A sexta-feira 13 também traz consigo muitas tragédias do mundo real. Eu vou citar algumas. Por exemplo, um acidente aéreo no Uruguai em 1972, que até deu origem a vários filmes, por exemplo, o filme Vivos. O avião caiu numa sexta-feira 13. Outra coisa, por exemplo, o navio Costa Concórdia afundou numa sexta-feira 13. É coincidência? Talvez. Só que coincidência não existe para quem alimenta uma lenda. Relatos britânicos e lendas urbanas. Em Hampstead, por exemplo, há relatos antigos de um hospital psiquiátrico que evitava admitir o 13º paciente lá em suas enfermarias. Também existe a estação de metrô Aldwych, fechada, e muitos dizem que ela é assombrada. Os trens que passavam por lá demoravam, ironicamente, 13 segundos para passar pela plataforma. É coincidência ou é folclore? Não importa, mas a estação foi desativada numa sexta-feira 13. A força do medo. É verdade que o medo move as pessoas, move a nossa história, tão quanto a fé e a coragem.
move nos pequenos gestos, deixar de viajar ou viajar, deixar de sair de casa, fazer negócios e tudo mais. Então só por aí a gente já percebe como as superstições mudam a nossa vida. Mesmo se você não acredita em nada disso, às vezes você deixou de fazer um negócio, às vezes deixou de acontecer alguma coisa, porque outra pessoa que acredita não o fez. O tempo esconde, mas também revela. É curioso a gente pensar que uma simples data num calendário traz tantas lembranças, tantos significados e tantas histórias curiosas. E isso aí é o que justamente chama atenção. O tempo passa, mas o tempo não enterra o medo, ele apenas o modifica. E cabe a nós escavar essas histórias, entender de onde elas vieram e o que elas representam para a gente. Pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado, é sinal que você gostou desse vídeo. Esse vídeo é bem diferente, eu não andei por aí, nem eu nem a Patrícia, não mostramos nada. Eu fiz dentro de casa, com imagens que eu já gravei, com algumas imagens que eu peguei da internet também. Se você gostou desse conteúdo para essa sexta-feira 13, deixa um like, se inscreve no canal, compartilhe, curta, escreve um comentário. Eu leio todo mundo e respondo todo mundo, pode checar aí, pode dar uma olhada. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo.